Coronel Menezes, eu vou fazer uma pergunta difícil, que foi uma pergunta um assunto que foi muito debatido semana passada e semana retrasada aqui no estado do Amazonas, que foi o IPI da Zona Franca de Manaus. Então, agora apareceram vários pais, e é natural na política que depois que a conversa é feita, que depois que os acordos são feitos, aparecem os pais das crianças para se quererem ser ali o que conseguiu a articulação. Mas eu queria que o senhor explicasse quem de fato que marcou a reunião da bancada do Amazonas, quem de fato foi até o presidente Jair Bolsonaro, quem de fato marcou essa reunião, que teve inclusive o governador Wilson Lima e parte da bancada federal lá em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, e foi muito importante essa conversa lá, inclusive o senhor estava presente, porque o presidente Jair Bolsonaro prometeu tirar, excluir da redução do IPI os produtos produzidos aqui na Zona Franca de Manaus. Eu queria que o senhor, e nós temos tempo para o senhor contar de fato o que aconteceu. Quem foi o protagonista desse encontro? Muito bem, muito obrigado, Alex. Isso farei aqui em primeira mão, porque eu nunca falei até o momento não falei publicamente sobre isso. Primeiro ponto que eu quero deixar claro para você, a sua equipe aqui, todos os ouvintes da 92.3 Onda Digital, é o seguinte: quando foi editado esse decreto, que foi no final de fevereiro, foi numa sexta-feira, houve um terrorismo político muito grande. Todos os atores políticos, né, relevantes do Estado, falando que era o golpe de morte da Zona Franca de Manaus. Esses foram os termos. Chamaram o ministro Paulo Guedes de imbecil, incompetente, né? Xingaram a equipe econômica. Alguns falaram que os empregos iriam desaparecer. E naquele momento eu fui e me pronunciei, e tem um vídeo na internet dizendo o seguinte: olha, isso é um terrorismo político de cunho eleitoreiro, e esses que estão colocando esse terrorismo à prova foram aqueles que, em nenhum momento, quando dirigiram o Estado, ou ainda na condição que estão no Senado Federal, nada fizeram para construir outras matrizes econômicas. Esse foi o meu posicionamento, e lá embaixo, Alex, do vídeo eu coloquei o seguinte: a solução momentânea está sendo construída. Então, eu naquele momento, eu já tinha sido, todo mundo conhece na cidade de Manaus, que eu fui o superintendente da SUFRAMA, trabalhei muito na defesa dos nossos empregos, na construção e melhoria exatamente de todo esse sistema. Criamos emprego. Quando eu fui superintendente, nós tivemos o maior faturamento do polo industrial de Manaus. Então eu entendo desse assunto, e por causa disso, para defender os interesses do povo do meu estado, eu fui construir, olha bem, eu fui construir e ser o interlocutor dessa solução. Claro, não quero aqui, né, em nenhum momento dizer que eu fui o único. Tem todo um rol de pessoas que também buscaram a construção. Umas por um lado positivo e outras querendo ser o protagonismo político desse fato. E aí vamos lá. Nessa construção, eu percebi o seguinte: não era confrontando o presidente daquela maneira que nós teríamos a solução. Eu peguei, conversei com ele informalmente e falei de como esse decreto nos atingiria. Ele me escutou e falou assim: tá bom, o que nós temos que fazer? Eu falei assim: olha, nós temos que construir primeiro, excluindo esses produtos, né, que são produzidos aqui, principalmente aqueles que têm o PPB, desse decreto. E ele tinha, naquele momento, eu conversando com o presidente, ele me argumentou: olha, a equipe econômica propôs 50% e eu pedi para colocar no entorno de 25%. Esse decreto beneficia 300 mil empresas no Brasil. Eu falei assim: então vamos aprofundar, mas o objetivo, presidente, é exatamente isso. Então, Alex, eu fiz isso com o presidente. Eu busquei uma interlocução, na realidade, equilibrada e serena. E falei para ele: olha, vamos agora construir durante essa semana do Carnaval e vamos ver o que vai acontecer. Então, o que eu vi na semana do Carnaval? Atores políticos que não têm a liderança de dirigir esse processo, querendo liderar o processo. Esse processo é liderado, nós não temos dúvida nenhuma disso, é uma seara, pelo governador do estado.
E nenhuma negociação, interlocução, a gente viu a presença do governador. Então, aí a gente sentiu que tinha alguma coisa eleitoreira, tinha uns atores que estavam buscando, né, colocar-se como protagonista principal nesse sentido. E foi criado uma nota de repúdio, foi criado... Isso veio afrontando, escalando mais uma crise. Inclusive, essa nota, ela teve assinatura do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que depois não foi convidado para o encontro com o presidente Jair Bolsonaro. É verdade, é exatamente isso. E aí, o governador não assinou a nota e nós buscamos essa construção. Então, num segundo momento, conversando com o presidente, eu coloquei o seguinte, né, que ele deveria receber exatamente o governador e o representante aqui no estado, que é a figura que tem a liderança dessa parte, vamos colocar assim, do Polo Industrial de Manaus, que é o presidente da FIAM, o doutor Antônio Silva, com quem a gente tem uma amizade, uma interlocução muito grande. E disse também que poderia ser convidado um técnico, né, da Secretaria de Fazenda, para que já estava sendo estabelecida uma relação entre a Secretaria de Fazenda do Estado e também a Receita Federal. Então, tudo isso já estava andando e nisso nós construímos essa agenda e também solicitei naquele momento que, falando com o presidente, né, fosse colocado nessa reunião o presidente estadual do PL, o ex-senador Alfredo Nascimento, porque ele também participou dessa construção. E assim foi feito, e eu quero aqui desmentir, Alex, de público, né, o jornalista, né, Ronaldo Tiradentes, que noticiou na semana passada que quem fez essa articulação foi a bancada. Então, eu quero dizer que não foi, e quero mostrar aqui para você os documentos que eu mandei para a presidência, dizendo quem seriam os atores e pedindo a presença do ministro conforme a orientação que nós tínhamos recebido de Brasília. Olha, eu vou ler aqui Posso ler? Claro, eu perguntei se podia falar tudo, não, né? Aqui é ao vivo. Então comigo o papo é reto, né? Eu não mando recado, dou o papo reto. Tá aqui o coronel está mostrando aqui, o coronel Menezes, uma conversa que ele teve. Não, isso aí é oficial, documento oficial. É um oficial pedindo agenda. A presidência da República, inclusive incumbência do senhor coronel coronel Alfredo Alexandre de Menezes, junho, solicita agenda com o presidente Jair Bolsonaro na data 9 de março, que foi quando aconteceu. Quando aconteceu, o horário às 16 horas, a pauta é redução do IPI, e ele coloca os participantes aqui, o coronel Menezes, o Wilson Lima, governador, o senhor Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias da FIAM, o senhor Alfredo Pereira Nascimento, que é o presidente do PL, e o senhor Nivaldo Mendonça, auditor fiscal de tributos estaduais. Está aqui, inclusive, ele coloca no final Selva. A presença do ministro Paulo Guedes também. E com a presença do ministro Paulo Guedes. Está aqui realmente, vou ler aqui, vou mostrar aqui o dia que foi encaminhado esse e-mail. Foi no dia 3 de março de 2022. Está aqui, foi encaminhado às 18 horas e 43 minutos. Realmente, o senhor aí mostra aqui que foi o senhor que fez essa articulação. E logo em seguida mandaram a resposta. Não, a resposta veio exatamente, isso foi à noite, no dia seguinte pela manhã, era 8 horas da manhã, eu já tinha recebido ela, às 6h30 da manhã, a primeira pessoa que eu liguei foi o governador do estado e falei, a agenda está confirmada. O governador, Alex, ele me pediu para que nós pudéssemos fazer essa interlocução, então houve uma construção e depois essa interlocução. E naquele momento o que eu vi foi a imprensa batendo muito no governador, batendo muito que ele estava calado, e alguns atores políticos, né, e colocando isso e aquilo. E nós trabalhamos dessa maneira, equilibrada e serena. E eu quero colocar o seguinte, tenho feito essa interlocução. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, posso falar uma coisa, ouvir a cores aqui? Pode, aqui é sem mordaça, aqui pode falar tudo. Falar ali quero sim ser o senador do estado do Amazonas para defender os interesses dos amazonenses, trabalhando ao lado do presidente Bolsonaro. Exatamente isso. Porque hoje, no Senado Federal, Alex, nós não temos senadores que trabalham ao lado do presidente.
exatamente isso, tá? Então, quero sim, né? Vou repetir, ser o senador do estado do Amazonas, se isso for da vontade de Deus e do povo do Amazonas, para trabalhar, para defender os interesses do povo amazonense, para buscar construir novas alternativas econômicas que eu sempre defendi desde quando fui superintendente da SUFRAM e venho falando isso todo momento em que nós temos algum ataque. Nesse momento, temos que defender o nosso modelo, porque é de lá que vem o pão nosso de cada dia. E quando tem algum ataque nisso, busco sim, junto ao presidente, sensibilizá-lo, fazendo uma interlocução equilibrada e serena. E isso, Alex, a mídia omite. Sabe por quê? Por causa dos poderosos que se aproveitam exatamente desses ataques com cunho eleitoreiro. E não fizeram o dever de casa quando deveriam fazer. É exatamente isso que eu queria perguntar para o senhor. E eles ficaram de fora da mesa. Olha bem, esse jornalista aí, pseudo-jornalista, que defende os interesses do senador Omar Aziz, que já teve a esposa presa, os 3 irmãos de metralha dele presos, envolvido em pedofilia, passaporte preso, não pode sair do país, que fez esse papelão danado na Covid. Esse jornalista aqui defende ele, falou mentirosamente que foi a bancada, ou seja, entenda-se bancada, o senador Damásio Caminho que tinha articulado. Mentira! Está aqui, eu estou colocando de público. Tanto não articulou que não estava presente com o presidente. Né? E ele tenta enganar o povo do Amazonas. Como é que um camarada desse, né, que não tem credibilidade para falar um negócio desse, sabe por que ele fala isso para você, que é uma pessoa simples, que está me escutando? Que ele quer colocar o protagonismo em cima desse camarada, só que o seguinte, está lá a mesa onde se está se resolvendo as coisas, eu não vi ninguém lá. Nenhum do interlocutor desse que ele falou, ninguém da bancada. Então, como é que você faz o aniversário e não vai para o aniversário? Convida todo mundo, não vai. Você articula uma reunião e não vai estar. Isso é para enganar o povo do Amazonas com o que ele vem fazendo continuamente. Fake news direto. Então, Alex, exatamente isso. E esse pessoal, todo mundo ficou fora. Eu vi aí até gente gravando o vídeo falando, não, fomos nós que articulamos. Claro, aquela reunião ali, ela foi construída e articulada dessa maneira. Agora, só isso também não foi, aquilo ali é um fecho de um processo que teve várias pessoas, vários atores, tanto políticos, econômicos, empresariais, que também buscaram se manifestar e todo esse sistema contribuiu para o resultado que nós chegamos. Isso é verdade, claro, e nós temos que colocar isso com muita serenidade. Olha, eu quero fazer uma pergunta, quero que o senhor responda depois do intervalo comercial. Houve realmente muito terrorismo em relação à Zona Franca de Manaus nesse período, porque parecia que os empregos iam acabar do dia para noite. Então não é assim que se acaba o emprego. Se realmente mantivesse a redução do IPI aqui, realmente poderia sim afetar a Zona Franca de Manaus. O segmento, mas isso seria a longo prazo. Esse seria o longo prazo, mas fizeram parecer que seria amanhã. Amanhã a Zona Franca acaba, milhares de desempregados. E o senhor fala uma coisa que eu bati muito aqui, que são os gigolôs da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus produziu durante muitos anos gigolôs políticos. Com certeza. Que qualquer tipo de ataque à Zona Franca, eles agem como leão e tal, tigre da Zona Franca de Manaus. Mas realmente não criaram, durante esse período, nenhuma matriz econômica. Nossa única matriz econômica hoje é a Zona Franca de Manaus. Pode continuar sendo? Pode, mas não podemos ser refém para sempre da Zona Franca de Manaus. Nós precisamos criar matrizes econômicas, inclusive para o interior do estado. O vídeo que eu fiz, Alex, olha, você está sendo de uma serenidade e você sempre coloca isso de uma maneira muito clara para a população. Nós, hoje, nesse ano, nós temos que escolher a população, aqueles políticos que vão defender exatamente isso. O interior do estado está abandonado. Sabe por quê? Porque 85% do faturamento do estado vem da capital. E isso deixou à margem o interior. Por isso que mas a nossa riqueza, a riqueza do Amazonas está onde? No interior. E tem que fazer infraestrutura, e nós temos que defender isso. E eu acho... E esses gigolôs que você fala aí, que eu concordo plenamente, foi isso que eu falei. Quando eles descobriram que nós militares, porque quem criou isso foram os militares,
Criamos esse modelo. E eles poderiam trocar essa defesa, dizendo que nós estamos defendendo o modelo por voto. Aí começou isso, e nos últimos 40 anos nós só temos isso. Esses uma única matriz. Defensores do modelo Zona Franca, porém, não tiveram a coragem, a competência ou a capacidade de criar os alternativos. Todos que foram tentados criar, acabaram. E aí, Coronel Menezes, fica a pergunta para outro bloco, que já estão me pedindo aqui, é o seguinte: eu acho que nós temos que começar a debater de forma muito séria, isso sem bandeira política, sem vaidade, como é que nós vamos fazer em relação à nossa riqueza. A nossa riqueza serve para quê? A França já explorou as riquezas deles. Eles são ricos. Os Estados Unidos também. Os países que dizem não pode tocar na floresta amazônica, eles não têm mais florestas. A gente vai fazer o que com a nossa riqueza? A questão do garimpo, por exemplo. O garimpo legal. Quem que lucra com o garimpo legal? Não é o Estado. Não é o governo federal. Mas tem alguém lucrando de forma ilegal. Então é preciso que esse debate ele seja travado de forma dura, de forma consciente e sem vaidade. Por exemplo, isso pode ser uma matriz econômica. Isso que você está falando e outras coisas são as minhas bandeiras e os meus projetos de defender o meu Estado lá no Senado Federal, trabalhando ao lado do presidente Bolsonaro. E nós sabemos que nós temos exatamente esse poder de trabalhar e influenciar isso. Porque hoje, trabalhando ao lado do presidente, a gente pode quebrar essas regras que nos amarram aqui, junto também com uma interlocução ferrenha, direta, lá no Senado Federal e Congresso Nacional. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho ele vai responder todas essas perguntas que fiz para ele. Tomara que ele lembre depois do intervalo comercial.